E voltamos a falar da guerra no leste europeu, agora com o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa tarde, professor. O Reino Unido já disse que, caso a Rússia de fato tenha usado armas químicas contra a Ucrânia, todas as respostas contra esta ação estariam na mesa. É um mundo mais do que nunca alerta. Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Com certeza. E o presidente americano também já deu a entender a mesma coisa, que caso a Rússia passasse a usar armas químicas, biológicas ou, para nem falar, nucleares, a guerra iria para outro nível, né? Outro estágio. Lembrando que, Eliane, as convenções de Genebra já de 1925 e os seus protocolos, que antecedem, inclusive, a própria criação da ONU, na época ainda da Liga das Nações, já proíbem o uso de armas químicas e biológicas que foram muito usadas na Primeira Guerra Mundial. Então, eles fizeram esse protocolo justamente para evitar que isso se repetisse na Segunda Guerra Mundial, embora muitos países tenham utilizado ao longo do tempo. E nos anos 90, houve uma nova convenção sobre desarmamento que também incluiu uma seção sobre armas químicas e biológicas e foi realmente proibido mais uma vez e vários países assinaram essa convenção e se comprometeram a não usar mais armas químicas e biológicas, inclusive a Rússia e a Ucrânia também. Inclusive a Rússia e a Ucrânia. Agora, Putin continua dizendo que foi obrigado a iniciar toda a ofensiva. Ele deve manter esse discurso? Desculpe? Putin continua dizendo que não teve outra opção para iniciar a guerra. Então, é uma questão muito complexa e muito polêmica isso. Ele alega que não invadiu, mas que ele está apoiando os grupos e as minorias étnicas que vivem na Ucrânia, né, que falam apenas russo e que não falam ucraniano, na região de Donbas, né? Eu diria que com esse discurso ele já está praticamente legitimando a posse dessas áreas, já que, como eu sempre digo aqui, não custa lembrar, a conquista de um território por meio militar dificilmente faz com que o país vencido consiga reaver esses territórios. E é o caso agora da Ucrânia já com a Crimeia, como nós sabemos, e dificilmente, eu diria que é quase um milagre se a Ucrânia conseguir de volta essa região de Donbas. E os japoneses também perderam algumas ilhas para, então, a União Soviética, na Segunda Guerra Mundial, agora a Rússia, né? E eles disputam essas ilhas até hoje com a Rússia sem sucesso. Tá. Como o senhor está observando as negociações? Então, é um caso assim muito curioso, porque, veja bem, eles estão negociando debaixo de bombardeios. Isso não é usual. Quando você tem uma negociação de boa-fé, o mais comum, assim, o mais normal seria que ambas as partes dessem um tempo, né, fizessem um cessar-fogo para que as negociações pudessem avançar, se elas estão negociando realmente de boa fé. Não é o caso da Rússia, porque a Rússia ela adotou uma outra estratégia, uma estratégia bem forte, que é uma estratégia de negociação sob pressão. Então, quando tem uma negociação, ela aumenta os bombardeios justamente para obrigar o outro lado a fazer concessões. Não é assim, em termos de técnica de negociações, não é muito bem recomendado isso, né? Porque demonstra que você não está colocando as negociações em primeiro lugar. Mas existem alguns pontos que ainda não foram bem resolvidos, Eliane, e o principal deles é, se a Ucrânia não puder se filiar à OTAN e se tiver que abrir mão, pelo menos de parte das suas forças armadas, ou reduzi-la substancialmente, quem vai responder pela segurança da Ucrânia? A Ucrânia queria que fosse o Conselho de Segurança da ONU, o que a Rússia não aceita, porque ele inclui também o Reino Unido e a França. E aí a opção seria recorrer aos países da região, como Polônia, a própria Turquia, que está um pouco mais abaixo, mas também faz parte da região e tem tido um papel muito importante nas negociações de paz. Então, essa seria uma alternativa para que houvesse um acordo de segurança para proteger a Ucrânia, que não se confunde com uma organização internacional. Professor Caldas, obrigada pelas observações de hoje.